Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer neste vídeo o resumo da 12ª lição, em revista de adulto, deste primeiro trimestre de 2024. Estamos estudando o tema apologética, a defesa da fé cristã. Hoje vamos trazer um pouquinho mais, relembrar que a igreja ela é organismo e organização. Organismo vivo como corpo de Cristo e organização porque ela precisa funcionar estruturalmente. Então, o título da lição: a igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo está na carta escrita por Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Os 3 tópicos da lição, os objetivos abordados aqui nessa lição: analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico, tá? Então, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela nos apresenta a igreja como um organismo vivo. A igreja como o corpo espiritual de Cristo. Vários membros, mas um só corpo. A igreja de Cristo, ela é uma só. Não é denominação A, denominação B. Todos aqueles que vêm a Cristo e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse se torna membro deste corpo. O corpo humano, ele tem vários órgãos, vários membros, e cada um destes membros, destes órgãos, contribui para que todo o corpo funcione. Então, assim, a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. Então, a Bíblia, ela apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus Cristo, das suas ordenanças, seguindo categoricamente aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Por outro lado, também, ela é uma organização, uma congregação ou assembleia como forma de governo. Ela precisa funcionar bem. Ela precisa funcionar como uma instituição também. Não é desordenadamente como alguns ainda defendem. O texto bíblico da nossa 12ª lição, carta escrita por Paulo a Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho,
segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei, aquele que foi repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja repreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Carta pastoral, carta direcionada pessoalmente, né, ou escrita pessoalmente, né, Paulo escreve diretamente para Tito, não é uma carta geral, é uma carta escrita de uma pessoa para outra, ou seja, do apóstolo, do pastor Paulo para o seu cooperador Tito, tá? O primeiro tópico da lição, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Eu vou falar um pouquinho sobre Tito, quem foi ele, o pastor de Creta, ele é empossado ali para pastorear a igreja de Creta e a própria região ali onde ficava esta ilha. Então, Paulo, o escritor dessa epístola, ele escreve a Tito, ele, no caso Paulo, estando em Nicópolis, ali na costa da Grécia. Então, assim como a epístola a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito também é uma epístola pastoral. Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, que compõem ali o Novo Testamento, 13 são escritas pelo apóstolo Paulo. 1ª, 2ª Timóteo e Tito são cartas pastorais. São ensinamentos para seus cooperadores de ministério. Então, Paulo escreve diretamente para eles. As demais cartas são cartas direcionadas à igreja. Às igrejas, por exemplo, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, entende? Então, as demais cartas, Paulo escreve direcionada a um público, no caso, a igreja que está naquela cidade, naquela comunidade, naquela região. As cartas pastorais é direcionada especificamente para aquela pessoa. No caso, Paulo escreve diretamente, né, direcionado para ser entregue especificamente a Timóteo e a Tito também. Então, são cartas de instruções de como esses pastores, esses cooperadores de Paulo, deveriam proceder, já que eles estavam na liderança pastoreando a estas igrejas que Paulo havia direcionado, tá? Tito, ele era grego, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3, ele não era judeu, se converte ao cristianismo e tem um encontro com Paulo, começa a acompanhar Paulo em algumas viagens, foi um grande cooperador do apóstolo Paulo, e Paulo o separa para pastorear a igreja ali na ilha de Creta. Então, seu nome não é mencionado, no caso o nome de Tito, né, no livro de Atos, mas ele aparece nas cartas como cooperador de Paulo ali aos Coríntios, em Gálatas, no próprio Timóteo, e aqui na sua epístola, que leva o seu nome, onde a carta é direcionada a ele. Então, foi um companheiro de Paulo,
em algumas de suas viagens missionárias. Ele foi constituído, Paulo passaram ali pela região ali da Creta, pela ilha de Creta, e passaram um período ali trabalhando, implantando a igreja. Paulo segue viagem e deixa Tito com a responsabilidade de cuidar daquela igreja fundada ali na ilha de Creta, né? Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 5, em boa ordem as coisas que restam, ou seja, coloca em boa ordem as coisas que faltou ainda organizar. Capítulo 5, versículo 5 do capítulo 1. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo segue viagem, né? Sua viagem missionária, deixa Tito pastoreando ali a igreja de Creta. Mais na frente, Paulo escreve essa carta para Tito, instruindo Tito para que ele coloque, que ele organize aquilo que faltou, que ficou na pendência quando Paulo estava com ele. Então, Paulo está dizendo, tu é o pastor desta igreja agora, coloca em ordem as coisas. A igreja, né, organismo vivo, mas coloca em ordem a igreja organização. Então, Paulo dá instruções para que ele, além de escolher, separar líderes, né, presbíteros, haja vista que, posteriormente, Paulo chama Tito para outra missão, tá? Então, Paulo dá esta instrução para que ele escolha, separe, consagre presbítero e dá as instruções de como estes homens que deveriam ser separados ao ministério, como eles deveriam se portar, né, com a família, com a comunidade, a sua vida ilibada. Creta era uma ilha que foi anexado ao Império Romano, ali aproximadamente entre 66 e 67, lembrando que essa carta escrita por Paulo a Tito foi escrita ali aproximadamente entre os anos 66 e 67, tá? Então a situação ali da igreja ali da ilha de Creta estava um pouco aquém daquilo que Paulo considerava como normal, dentro do padrão normal, né? Estava sendo um tanto que desanimadora a situação e desorganizada a situação ali na igreja, ali na ilha de Creta, e o descuido, né, do comportamento daqueles crentes. Está lá Paulo denunciando isso no capítulo 2. E existia também outra situação, que era os judaizantes, né, os judeus convertidos ao cristianismo, mas que, quando a gente vai ver lá em Atos, capítulo 15, Paulo escrevendo aos Gálatas também, o problema é que os judaizantes traziam para a igreja recente convertida, né, onde esses judaizantes exigiam que que os cristãos gentios, não judeus, precisavam observar os ritos da lei, a exemplo da própria circuncisão. Então, além da organização estrutural e como a igreja deveria funcionar, Paulo também orienta Tito que ele observe, né, estas situações que estavam ocorrendo dentro da igreja. Então, além de Tito pastorear, separar presbíteros, ele devia olhar a vida, como era a vida, a família, né, o exemplo, o modelo que esses homens davam, né? Tito também precisava organizar a igreja, a organização, a estrutura, como ela deveria funcionar, tá? O segundo tópico da lição, a institucionalidade bíblica da igreja, né? A instrução paulina, que é a Timóteo, a igreja como instituição e também como organização.
A organização eclesiástica que Paulo instrui Timóteo, ou Tito, não se restringe apenas à estruturação ministerial, tá? Que era estabelecer presbíteros ali nas cidades, ali na ilha de Creta, e instruir os líderes na sua carreira apostólica. Existia toda aquela situação estrutural, organizacional, que precisava ser observado. Então, o contexto da epístola dá a entender que havia um relaxamento, né, um descuido em que estavam as comunidades cristãs ali na ilha de Creta, que foi anexada ali ao Império Romano, né? E sendo influenciado, obviamente, pela grande cultura pagã, né? Que era o Império Romano, e Tito precisava lidar também com isso. Então, pastorear não é simplesmente cuidar apenas do lado espiritual da igreja, né? Mas também olhar para o lado estrutural. Como funciona esta igreja? Como é que esta igreja vai funcionar? Ela precisa ter regras, ter ordenanças, ter estatutos, né? Obedecer às leis, obedecer aos governos constituídos. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer que toda autoridade foi constituída por Deus. Então a igreja ela precisa estar dentro de um padrão, dentro de uma organização de leis e regras que aquele país que ela atua rege, tá? Então, existia toda essa observação que Tito precisava estar atento. Então, a igreja como instituição, né, como organismo vivo, na eclesiologia, que é a disciplina que estuda a igreja como organização, né? É o ensino que ensina a igreja, significa ser a igreja um organismo, porque ele é um corpo vivo, né? Um corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, mas ela também é organização. A igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, ela funciona, né, debaixo ali da autoridade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela não é uma igreja desorganizada. Ela precisa funcionar estruturalmente. É assim desde o início ali da igreja primitiva, tá? Então, o foco aqui da nossa lição, trazendo agora para a igreja como organização, quando se fala em institucionalizar, em dar caráter institucional, ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Uma igreja desorganizada, uma igreja bagunceira, bagunçada, é um problema, né? Então, desde o início da igreja primitiva, a gente vê lá em Atos, capítulo 6, a igreja, os irmãos, a igreja crescendo, estava havendo um problema ali relacionado à negligência com as viúvas dos convertidos que não moravam, até então não morava no território de Israel. Então, as viúvas desses cristãos da diáspora estavam sendo negligenciadas na questão da assistência social. Os apóstolos, eles precisavam cuidar da oração, se dedicar à oração, ao ensino, ao estudo da palavra. Então, o que é que eles fazem? Eles escolhem diáconos para cuidar dessa parte social da igreja. Então, a gente vê que a igreja já nasce organizada, né? Precisa de organização, de regras, para que ela funcione bem, para que todos os departamentos
funcione bem, para que todos sejam assistidos dentro do possível, tá? Então, na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde o início ali dos dias apostólicos. Então, havia o horário e a ordem dos cultos. A gente vê isso lá em Gálatas, em 1 Coríntios, Paulo tratando ali com a igreja de Corinto. Havia a ordem para iniciar o culto, reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época em que a igreja ali funcionava. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 14, 23. Foi realizado, a gente vê em Atos, capítulo 15, o concílio ali de Jerusalém, para tratar das questões relacionadas a se os cristãos não judeus deveriam se circuncidar ou não. Então, se não houvesse organização, nada disso aconteceria, né? Havia na igreja de Corinto o que hoje nós chamaríamos de comissão de ética, está lá, quando tratou daquela questão daquele caso em que o jovem estava tendo um caso com a esposa do seu pai. Este jovem precisou ser separado, este homem precisou ser separado. Se não houvesse organização, como iria tratar disso, né? Então, existia a questão ali da tesouraria, a questão do cuidado das ofertas, né, da assistência social, e Paulo coletou ali junto com seus cooperadores nas igrejas por onde ele passou, para levar os cristãos mais necessitados de Jerusalém, ali da Judéia. Então, tudo isso aconteceu, e se não houvesse organização, não iria acontecer, não funcionaria, né? A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a originalidade e a identidade das pessoas. A gente vê isso lá na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 16. Então, para que isso acontecesse, para que isso funcionasse, precisava de organização. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, está lá o escritor aos Hebreus instruindo a que os cristãos obedecessem a seus pastores. E isto é uma ordenança bíblica, tá? Então, tem que ter organização para ela funcionar. Se no mundo secular as instituições precisam de organização para funcionar, por que no reino de Deus seria diferente? Por acaso Deus é um Deus desorganizado? Não. A organização vem de Deus. Deus vai querer que sua igreja seja desorganizada? Para que existiria então pastor, liderança, se não houvesse organização? Não existe, né? Desde os tempos bíblicos, a gente pega lá no Antigo Testamento, como era que funcionava o tabernáculo. Estava ali sob responsabilidade dos levitas. Os filhos de Levi, né, os coatitas, os meraritas, os gersonitas, cada um deles e suas descendências tinha as suas responsabilidades específicas na condução, primeiro ali do tabernáculo. Cada um tinha uma função específica ali no tabernáculo. No templo, a mesma coisa. Organização. Deus escolheu os levitas, especificamente a tribo de Levi, para cuidar do sacerdócio. Organização. No período do cativeiro babilônico, surgem as sinagogas. Organização, lugar de reunião, onde a lei é lida ali para o povo. No Novo Testamento, a mesma coisa. Tinha as sinagogas,
onde Paulo chegava, em uma comunidade judaica, tinha ali uma sinagoga. Então, a igreja de Cristo, ela não nasceria desorganizada. Entende? Então, não existe isso, essa questão de que não precisa de templo, não precisa disso. São os chamados desigrejados que defendem isso, que não precisa de igreja, de um templo, para a igreja de Cristo funcionar. Obviamente que a igreja de Cristo, ela é organismo vivo. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas ela precisa funcionar como estrutura para que haja ensino, os irmãos se reúnam para adorar. Vão se reunir para adorar onde? Entende? Então, é uma hipocrisia, né, defender que não se precisa de um local, um templo, um edifício, enfim, um lugar para que os irmãos se reúnam para adorar. E para se reunir, precisa de organização. Entende? E finalizando o terceiro tópico da lição, a questão atual relacionada ao organismo e à organização da igreja, né, a experiência pentecostal e também falando sobre a necessidade de organizar. Tá? Então, a ideia de que a igreja deve restringir um local onde as pessoas se reúnam para adorar a Deus, para estudar a palavra, para pregar, para orar, para celebrar, para juntos, né, um edificando o outro, um ensinando o outro, um cooperando com o outro, um assistindo o outro. E isso precisa de organização, tá? Então, essas atividades espirituais, elas exigem, elas precisam de organização. Nada funciona sem organização. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai ser diferente? Né? De forma nenhuma. Então, a Bíblia nos ensina, né, nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, como uma organização, né? A eclesiologia. Então, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, Paulo vai falar ali a respeito de obedecer às autoridades constituídas. Então, nós, como cidadãos dos céus, mas morando na terra, né? Isso significa que temos responsabilidades com as autoridades constituídas, né? Também com as autoridades eclesiásticas, aqueles que Deus colocou para pastorear as suas ovelhas. Capítulo 21 do Evangelho escrito por João, Jesus chega para Pedro, chama Pedro e diz para que ele cuide, para que ele apacente as ovelhas. Quando Jesus é questionado em relação ali aos tributos, se deveria pagar tributos a Roma, a César ou não, Jesus responde o quê? Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 21. Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. A igreja, como organização, ela precisa funcionar debaixo da lei, das leis do Estado que ela atua. Então, ela precisa de organização. Ela precisa de departamentos. Ela precisa estar dentro do crivo da lei do estado, da cidade, do município que ela funciona, que ela atua. Senão, como é que esses irmãos seriam pastoreados?
Como é que esses irmãos seriam instruídos na palavra de Deus? Como é que o pastor, com essa liderança, iria reunir com esses irmãos se não houvesse organização? Então, isso é uma grande falácia, né? E aqui o autor, o comentarista da revista, ele traz uma observação sobre o movimento Holiness, conhecido como o movimento de santidade, né? O movimento de santidade, ele surge ali em meados do século XIX, nos Estados Unidos, que é um movimento pentecostal que pregava, né, o retorno à pureza espiritual, à santidade, ao relacionamento com o Espírito Santo, né? Uma vida pentecostal avivada. E uma das suas lideranças, né, é Charles Fox Parham. Charles Fox, aos 20 anos de idade, ele assume o pastorado de uma dessas igrejas, né, os metodistas, né, formaram aqui o movimento Holiness, o movimento de santidade, ali nos Estados Unidos. E Charles Fox Parham, ele assume o pastorado da igreja no Kansas, né, nos Estados Unidos, e em 1895 ele entrega a liderança, né, pastoreio, deixando o denominacionalismo para sempre, ou seja, ele foi viver de forma independente o seu ministério. Por que é que o comentarista aqui da nossa revista ele traz essa observação? Charles Fox Parham, ele vai viver a sua vida de forma independente, né? Não atrelado a nenhuma denominação. Mas a igreja do período apostólico, ela adotou esse programa de funcionamento logo que ela iniciou, né? Os irmãos se reuniam, a princípio, nas casas, e se não houvesse organização, não tinha como se reunir nas casas. Onde Paulo chegava, Paulo implantava uma igreja e deixava alguém na liderança, isto é, organização, tá? Aí, em 1914, né, alguns dos pioneiros aqui desse movimento Holiness, né, os metodistas, eles chegaram, reuniram-se e observaram que essa questão de independência, né, de não estar atrelado a nenhum tipo de organização, não estava funcionando, porque estava literalmente desorganizado, né? Então, o sentido de antidenominacionalista ou antidenominacionalismo de Parham e de outros líderes já havia entre os pentecostais de santidade, não estava funcionando, porque a igreja ela não pode crescer desordenadamente. Como é que ela vai funcionar desta maneira? Então, foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Ela precisava de organização. No Brasil também, né, observando essa necessidade, o movimento pentecostal cria um órgão, né, e uma unidade doutrinária para manter esta identidade, essa unidade doutrinária, não estou falando aqui no caso das Assembleias de Deus, né, das igrejas no país. Por quê? Porque ela precisa seguir aquela unidade doutrinária. A Assembleia de Deus, pegar o exemplo da Assembleia de Deus, ela tem seus estatutos, suas diretrizes, né, sua declaração de fé. Então, cada denominação, ela precisa estar debaixo desta ordenança, deste estatuto, para que ela funcione ordenadamente. E assim é com cada ministério, entende? Então, foi com base nessas ideias que os pioneiros brasileiros suecos, né, da Suécia, também criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930. Por quê? Porque ela precisa de unidade, ela precisa de identidade, manter sua identidade, sua unidade
doutrinária, tá? Então, sem organização, não tinha como isto funcionar. Em Apocalipse, a gente vê Jesus mandando João escrever as igrejas da Ásia. Ó, então, não existe igreja? Então, por que se defende hoje? Alguns defendem que não precisa de igreja, organização. Então, é um ensinamento antibíblico, tá? Uma igreja de Cristo, ela é organismo vivo, a igreja é uma só, vários membros, mas a igreja é uma só. Mas esta igreja precisa de ordem, de organização. Amém? Deus abençoe.